Olá, irmãos do programa Mensageiro de Cristo e do Terço dos Homens da Paróquia da Catedral dos Palmares. No Evangelho de hoje, Jesus não fala apenas da agricultura, da beleza da natureza humana. Ele revela um segredo profundo sobre o reino de Deus, sobre também o coração humano. Sentado numa barca, ele está diante de uma multidão sedenta de respostas. O Senhor então conta uma parábola simples, a parábola do semeador, onde um semeador lança sementes em diferentes tipos de solo. Mas por trás dessa imagem tão simples, esconde-se uma verdade decisiva. A palavra de Deus é para todos, mas nem todos a acolhem da mesma forma. E ainda mais, cada um de nós, em diferentes momentos da vida, pode ser caminho endurecido, pedra rasa, solo sufocado por espinhos ou até mesmo terra tenebrosa. É por isso que esse evangelho de hoje é um convite à transformação, porque ouvir a palavra não basta, é preciso permitir que ela crie raízes, cresça e também frutifique. Só assim viveremos o verdadeiro milagre, onde o reino de Deus acontece dentro de cada um de nós. Vamos agora ao Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhe muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, o Evangelho dessa quarta-feira nos apresenta uma cena simples, mas profundamente simbólica. Jesus, à beira do mar, uma multidão atenta e um semeador que sai a lançar sementes. Parece pouco, parece cotidiano, mas é justamente aí que mora o mistério. Porque Deus não escolhe o extraordinário para falar, Ele fala no comum, fala no silêncio da alma, fala no campo da existência, onde, sem perceber, brotam as sementes que Ele mesmo plantou em nosso interior. A parábola do semeador não é apenas uma história, é um espelho da minha e da sua vida, porque todos nós, em algum momento, somos esse terreno que recebe a semente da palavra. E todos nós já tivemos pedras, espinhos, superficialidades e até rejeição. Mas também temos dentro de nós um espaço fértil, um lugar onde Deus insiste em plantar algo eterno. Jesus, o mestre por excelência, sabia que o coração humano é feito de imagens. Sabia que as pessoas guardam mais do que sentem, do que compreendem racionalmente. Por isso usava a parábola. E essa que ouvimos hoje é uma das mais belas, porque revela o modo com que a palavra atua no mundo e em nossas vidas. Não é uma força violenta, não é uma imposição, é uma semente pequena, silenciosa, mas poderosa, porque carrega em si todo o potencial da vida. A pedagogia divina respeita nossa liberdade. Deus não invade, Ele propõe, e quem escuta com o coração se transforma. As parábolas têm esse poder. Elas penetram suavemente, mas desinstalam o ego, o orgulho, a indiferença.
Jesus nos mostra que o reino não chega com grandiosidade política ou religiosa, mas com a força silenciosa de uma semente lançada na terra. E essa terra é o nosso coração. A semente é perfeita. A palavra de Deus não falha. Ela é viva, eficaz, penetrante como espadas de dois gumes. Mas o solo é o desafio. Jesus fala de 4 tipos de terreno: o caminho batido, o terreno pedregoso, o solo entre espinhos e a terra boa. E isso não diz respeito a outras pessoas, mas a mim e a você. Porque, dependendo do dia, das circunstâncias, das dores ou distrações, também somos esse caminho endurecido, onde a palavra não consegue penetrar. Às vezes somos superficiais, sem profundidade espiritual e logo desanimamos. Outras vezes deixamos os espinhos do mundo, preocupações, ambições, prazeres, sufocarem o que Deus quer realizar em nós. Mas há também aquela parte do nosso coração que é boa terra, um lugar de escuta, abertura, oração, um lugar onde Deus pode agir e frutificar. Perceba que Jesus não critica a qualidade da semente, mas chama atenção para a disposição interior daquele que escuta. O problema não está na palavra, mas sim na escuta. E escutar no sentido bíblico não é apenas ouvir com os ouvidos, mas acolher com o coração. Deixar que a palavra molde os pensamentos, atitudes, os sentimentos. O coração humano é um campo de batalhas. Há resistências, traumas, medos, vaidades, feridas abertas. Tudo isso pode endurecer o solo da alma, mas Deus continua semeando, mesmo quando rejeitamos, mesmo quando ignoramos, mesmo quando não queremos. Ele semeia porque nos ama e sabe que em algum momento a terra vai se abrir. A escuta da palavra exige tempo, exige entrega, exige conversão. É preciso cultivar, regar, cuidar e, sobretudo, confiar. Hoje vivemos tempos em que muitos cristãos se sentem vazios, sem rumo, sem paz. Não porque Deus se afastou, mas porque não acolhem mais a semente. Corre de um lado para outro em busca de respostas rápidas, soluções fáceis, milagres instantâneos. Mas a lógica do reino é diferente. A lógica do cultivo, do amadurecimento, do tempo. Muitos querem os frutos sem passar pelo processo. Querem a colheita sem plantar. Querem a graça sem a cruz, e assim vive na frustração, na desilusão, na angústia. A semente da palavra foi lançada, mas caiu no coração distraído, desatento, endurecido pela resistência e superficialidade do mundo. O desânimo espiritual de muitos é fruto dessa negligência. Deixaram de escutar a Deus, deixaram de orar, deixaram de comungar com profundidade e por isso se sentem secos, sem vida. Mas há uma esperança, sempre há, porque Deus é paciente. Ele continua semeando e continua acreditando que dentro de nós há uma terra boa, há um lugar onde sua palavra pode germinar. Talvez estejamos apenas sufocados pelos espinhos do dia a dia. Talvez tenhamos endurecido pelo excesso de dor, de decepções, mas o Senhor continua vindo ao nosso encontro. E hoje Ele se apresenta como semeador. Ele não força, mas insiste, não obriga, mas oferece. A palavra de hoje é o convite à escuta verdadeira, é um chamado à conversão do coração, é um alerta amoroso. Não endureça o solo da sua alma. Deixe Deus plantar algo novo em você, algo que transforme sua vida e a vida daqueles que o cercam. O reino começa pequeno, mas, se cultivado, se torna grande e abundante. A Eucaristia que recebemos é essa mesma semente. É o pão descido do céu. Assim como Deus alimentou o povo no deserto com a maná, Ele nos alimenta hoje com Jesus, o feito carne, e cada comunhão é uma chance de fazer o coração florescer. Não podemos comungar e permanecer indiferentes. Não podemos ouvir o Evangelho e nos deixarmos tocar. A palavra precisa provocar
em nós o movimento, um desejo sincero de conversão. O problema não é ouvir pouco. O problema é ouvir sem acolher. O Evangelho precisa ser vivido, respirado, encarnado em nossos gestos, palavras, decisões. É isso que gera fruto. O mundo precisa ver cristãos que frutifiquem, que são pacificadores, generosos, fiéis, humildes, corajosos, cristãos que mostram com a própria vida que a semente do reino caiu em boa terra. Talvez hoje você se sinta como aquele terreno pedregoso. Talvez tenha tentado ser terra boa, mas o mundo sufocou sua fé. Não se culpe, não se condene, mas também não permaneça no mesmo lugar. Permita que o divino agricultor remexa a terra da sua alma. Permita que ele arranque os espinhos, quebrem as pedras, amoleça os caminhos endurecidos. A palavra de Deus tem o poder de transformar desertos em jardins, mas é preciso permitir, é preciso abrir o coração e deixar-se conduzir. Escutar o Evangelho não pode ser apenas um ritual dominical, deve ser um estilo de vida, uma entrega diária, uma oração constante. Senhor, fazei de mim terra boa. Quem escuta com sinceridade, um dia frutifica, porque Deus não falha, Ele apenas espera o momento certo. Por isso, hoje, mais do que escutar uma parábola, somos convidados a nos deixar ler por ela. Em que parte da sua vida a palavra caiu à beira do caminho? Quais pedras ainda impedem o crescimento? Quais espinhos você tem alimentado que sufocam a graça? E, principalmente, o que você pode fazer hoje para ser terra boa? A palavra foi lançada. Agora é com você. Não há mais desculpas, não há mais tempo a perder. Deus fala, Deus semeia, mas é o seu coração que decide se essa semente irá ou não florescer. E lembre-se, quem se abre à palavra encontra paz. Quem acolhe a semente, colhe vida. E quem escuta de verdade, transforma o mundo ao seu redor. Amém. Que o Senhor abençoe a água, as fotos de família, seu lar, aqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nosso Jesus Cristo esteja sempre com todos. Amém.